Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 17ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cidadania e Práticas Educativas, realização dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026. Olá, saudações a todos. Eu sou Wagner Pereira de Souza e estou aqui para poder apresentar o trabalho intitulado Máquinas de Moer Homens e Gado: Estética da Brutalidade e Política da Morte em De Gados e Homens, de Ana Paula Maia. Esse é um romance que essa autora escreve e ela faz essa crítica a homens e animais. Quem é que é o animal, né, de verdade? Como é que se configura isso? Então, a trama desse romance vai trazer essas indagações, entre outras questões que nós vamos apresentar aqui ao longo da nossa abordagem. Eu sou doutorando pelo PPG Letras, o programa de pós-graduação em Letras da Unemat, cuja área de concentração é estudos linguísticos e literários, na linha de pesquisa literatura, história, memória e sociedade. Meu polo universitário fica na cidade de Sinop, estado do Mato Grosso, Brasil. O estudo debruça sobre o romance contemporâneo, de autoria de Ana Paula Maia. De Gados e Homens, 2013, propondo uma leitura sobre a ótica do eixo temático da estética e política na literatura. Esse processo se dá a partir da observação, da seleção dos aspectos formais e dos elementos simbólicos que a narrativa possui. Essa abordagem é fundamental para investigar como é construída a estética da brutalidade, que se transforma numa crítica incisiva da desumanização do trabalho, bem como a exploração dos corpos, tanto de humanos quanto de animais, que juntos formam uma espécie crítica à violência estrutural enrustida na base da sociedade. Então esse romance vem problematizando essa questão do humano e o animal. Durante todo o processo do romance nós vamos ver essa mistura, né? A temática do romance trazendo isso, essa aglutinação de humano e animal. Quem é quem, como é que se trata o animal, como é que se trata o humano. E aí, em determinados momentos, o texto vai dizer que isso se funde de tal forma que é difícil saber quem é quem. Então, a partir de aportes teóricos da crítica literária, esta análise investiga essa relação existente entre a política e a estética contemporânea. Entre as principais teorias selecionadas estão duas obras de Bakhtin, uma de 1997, outra de 2002, que traz notáveis contribuições sobre a teoria do romance e que esse encontra-se em plena ascensão. Então nós vemos aqui, Bakhtin vai falar muito sobre a questão que o romance é o único gênero que está ainda em formação por ser um gênero tão complexo e que ainda está por se definir. Adorno, do 1970, explicando sobre os efeitos da obra de arte literária, como é que isso se configura, como é que isso se organiza. E também Rancière, 1976, por pressuposições sobre o que se infere sobre o desentendimento. Entre outras teorias que nós trazemos também nas nossas referências, essas aqui são as principais que a gente usa para poder analisar
o nosso estudo. Dados tais panoramas, infere-se que a literatura de Maia se manifesta como um discurso radical sobre a organização social do poder, do consumo e da morte, descortinando fronteiras morais entre os seguintes dísticos: homem e animal, trabalho e sacrifício, civilidade e barbárie. Longe de ser uma escrita para deleite, o romance burla os trilhos convencionais e se envereda por caminhos de crítica social e cultural. A temática da morte, associada ao cheiro de sangue em toda a narrativa, não oferece esquiva fácil, nem menos personagens debilitados. Pelo contrário, ela se configura como uma literatura que confronte estético que reproduz os limites da humanidade. Então, como a gente vê aqui nessa proposição, essa literatura, esse texto, vem nessa busca de confrontar os limites entre ser humano e o animal. De fato, essa forma engenhosa que é o discurso constitui gradativamente a estética da brutalidade e que se transforma numa máquina de moer corpos em que homens e bois têm um lugar comum. A partir dessas abordagens, não é injusto dizer que a literatura de Ana Paula Maia se manifesta como um exercício da estética da resistência, que se esquiva de romantizar a tragédia. Ao contrário disso, expõe mazelas sociais que encontram correspondências num aceite de alienação da morte e do consumo. Em última análise, se for válida essa análise esquemática, está desmistificado que esse romance é uma literatura simplória. Não é uma literatura simplória que não apresenta novidades e nem representações significativas. Ela fala, não encontra correspondência. Então, essa fala não encontra correspondência junto a essa narrativa, pois a obra promove significativos diálogos, mas que, quem sabe, um leitor desatento passará por esse romance sim, sem dúvidas. Entretanto, o romance não passará por ele, porque este exercício demanda uma lente mais ampliada, uma imersão nas camadas mais densas dessa estrutura textual, para assim, por meio da voz, explorar pelo menos parte das múltiplas possibilidades de análise que o texto dispõe. Aqui estão parte das referências que nós selecionamos para o nosso estudo e só tenho que agradecer a oportunidade de aqui estar e poder estar contribuindo de alguma forma com essa produção científica. Então, a todos, o meu muito obrigado. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.